de luz, nasce do amor. Chamado para trabalhar no bem e para o bem, como a doutrina nos ensina, como o Mestre nos chama e como Deus nos permite. Então, dentro da proposta de hoje, nós trouxemos um tema que é a inteligência, o instinto, o que dirige as nossas ações. É muito oportuno quando a gente tem a possibilidade de ouvir uma mensagem como que nós ouvimos trazida pelo Ivan agora, sobre o educarmos. Porque quando a gente fala de inteligência e instinto, a gente fala muito de educação. E quando o Chico nos trouxe essa mensagem, certamente ele nos falava da educação do espírito imortal, né? Da educação que vai ao longo das nossas passagens encarnatórias, sendo formada pela experiência, pela evolução e principalmente por aquilo que a gente vai amealhando na nossa jornada evolutiva como espíritos imortais. E esse estudo que a gente traz hoje é um estudo muito interessante e algumas vezes relendo, a reflexão vem e a gente continua refletindo sobre esse tema por vários momentos e vendo como ele é apropriado à nossa vida e como nós precisamos, de fato, nos educarmos. E qual é a necessidade dessa educação? Para isso é importante que a gente já vá definindo algumas coisas, o que é inteligência e o que é instinto, e a gente vai buscar na doutrina sempre, nos livros básicos da doutrina, e aí Allan Kardec nos traz as definições que vão ser utilizadas e vão ser esclarecidas também pelos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, ali na parte primária, né, das causas primárias. Eles vão falar um pouquinho para a gente de instinto e inteligência, até porque muitas vezes nós deixamos ou usamos como desculpa a inteligência em segundo plano e utilizamos o instinto para justificar determinadas ações. Então é muito comum na nossa vida nós ouvirmos assim frases do tipo: agi por instinto, falei sem pensar, ou até muitas vezes, nossa, como aquele animal é inteligente, e a gente fica ali entre a inteligência e o instinto. A inteligência no animal, o instinto no homem, ou o instinto no animal e a inteligência no homem. E é bom que a gente, no estudo, sempre vá buscar, na base da doutrina, os ensinamentos para que depois nós desenvolvamos o nosso conhecimento e o nosso raciocínio, a proposta da doutrina espírita, que é a fé raciocinada. Então, para que a gente possa, já ir introduzindo o assunto, vamos ver o que Kardec nos diz quanto à inteligência. E ele vai nos dizer lá na Gênesis, no capítulo 3, que a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. E ele diz, reforçando, é incontestavelmente um atributo exclusivo do espírito. Então, a inteligência, ao contrário do que muita gente pensa, né, o espírito é inteligência. A inteligência é um atributo do espírito, que ao longo do tempo vai ser educado ou não, e daí quando a gente trouxe essa mensagem, reflete sobre a mensagem do início da nossa conversa, é que será educado ou não, de acordo com a evolução daquele espírito e principalmente de acordo com as circunstâncias aonde aquele espírito vive ou como ele convive. Por outro lado, Kardec também vai nos falar do que é o instinto. Também no livro A Gênese, no capítulo 3º, ele diz que o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos, os seres que têm vida, atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação, que são características da inteligência. A reflexão, a combinação e a premeditação
são, então, características da inteligência e não do instinto. O instinto, então, é aquela força oculta, é aquilo que move o princípio vital para que ele tenha alguns estímulos, para que ele haja de algumas formas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa árvore, né? A árvore que é dotada do princípio vital, ela não tem inteligência, né? A gente consegue entender isso. Porém, a gente percebe que, de uma forma instintiva, ela procura a luz, ela busca água, ela algumas plantas fecham-se durante o determinado período do dia ou da noite, de acordo com a incidência de luz. Então, todos esses atos são atos espontâneos, são atos instintivos, que estão ligados ao princípio vital colocado ou dado de presente por Deus àquele ser vivo. Se nós formos pensando na escala evolutiva e chegarmos à categoria dos animais, né? Nós também percebemos ali ações instintivas. Então, o instinto de sobrevivência, né, de se abrigar da chuva, o instinto de buscar alimento, todos esses reflexos que estão incutidos naquele ser que é dotado de princípio ativo, a gente também consegue perceber. Só que nessa escala, a gente também percebe princípios inteligentes, que são aqueles princípios onde há reflexão, que há uma premeditação. Então, pensemos, e a gente já deve ter visto muito isso, né, em diversos documentários, quando a leoa ou o leão sai para caçar nas savanas africanas. E ele